Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Quero te cumprimentar, te abraçar, enfim, muito bom saber que você está prestigiando a nossa programação, seja pelos canais da NET, seja pelas plataformas, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site, enfim, o importante é que você esteja conectado e ligado conosco aqui na TV Serra Farroupilha. Começa a nossa entrevista do dia, que é o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano da nossa comunidade em pauta, em evidência. Diariamente eu estou aqui com convidados que tratam sobre os assuntos do momento. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. É claro que agora falar em termas, águas termais é um pouco complicado, mas vai ali no Clube Parque das Águas, que é tudo junto, ali tem muitas opções para você se divertir, brincar, muitos brinquedos novos, hein? A criançada vai amar e os adultos vão gostar também. E ainda tem muitas piscinas, tem muitos atrativos. Vale a pena você passar meio-dia ou um dia lá no Clube Parque das Águas. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha para o nosso bate-papo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari. Nós vamos falar sobre a questão, num primeiro momento, da estiagem. Nós estamos com déficit, falta de chuva para a agricultura aqui em Farroupilha. Ainda não é tão grave como foi no ano passado ou em outras edições, enfim, que a gente também teve impactos e secas. Aliás, é a quarta seca consecutiva, estiagem consecutiva que a gente tem tido, então, aqui no município de Farroupilha e no estado do Rio Grande do Sul. E depois também, num segundo momento, nós vamos falar mais sobre a questão dos preparativos, a expectativa para a colheita da safra da uva, mão de obra, preço mínimo da uva definido em R$1,51. São os assuntos, então, que a gente vai tratar no dia de hoje com o presidente do Sintrafar, Márcio Ferrari, que é o nosso convidado. Presidente, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Bom, o presidente chegou nos estúdios na tarde desta terça-feira com um pouco de chuva também aqui na área central. Tem uns pingos de chuva ali na blusa do presidente também. Claro que não é uma chuva forte que caiu na terça-feira, mas em alguns lugares veio granizo. Em Farroupilha também, presidente? Sim, em Farroupilha nós tivemos na comunidade da linha Amadeu, na região da linha Jansen, e também em São José do primeiro distrito, né, na linha Palmeiro, também com granizo, né? Tivemos 2 eventos. Nós tivemos eventos de granizo também em dezembro, né? Aqui em Farroupilha, nos municípios vizinhos. Então, está um ano muito conturbado. Se não é a falta de chuva, é o granizo que vem, né? Foi essa região ali que pega o entorno de Caravaggio, né? Linha Palmeiro, depois pula lá para a linha Amadeu, né? Isso, exatamente. E Jansen também ou não? A linha Amadeu e a Jansen, em alguns momentos se confundem, né? Sim. Mas é naquela região ali. Ali naquela região. Nós não temos notícias ainda de estragos, né, muito grandes. Mas caiu granizo. Caiu granizo. E pelos relatos que nós temos, é um granizo que causa prejuízo. Com certeza. Bom, presidente, como é que está a questão da estiagem? Vamos traçar um panorama, enfim, um diagnóstico de como está o impacto da estiagem aqui no município de Farroupilha. Que falta chuva para a agricultura é ponto pacífico, né? Sempre. Mas me parece que não é por enquanto não é nada tão alarmante. Começa a preocupar, né? Sim, exatamente. É perfeita a tua análise, Leandro. Começa a preocupar.
nós não temos nada parecido com o que foi a última estiagem, né, 21, 22, ela está num nível muito menor, porém, para os produtores de milho, agora já há perdas consideráveis. O milho é uma cultura muito sensível à falta de chuva e pegou as lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde e já secaram. Então, o milho nós temos perdas já consolidadas. O mais precoce, então, que foi plantado mais tardio. O mais tardio, sim. Isso. Ah, não, precoce é o antes, tá? Isso aí. Porque nós tivemos novembro com 3 episódios de chuva que sustentaram o milho. Dezembro não foi como novembro, mas também teve umas chuvas. Porém, da última semana do ano até hoje, nós ficamos quase 15 dias, né, 2 semanas, sem chuva. Tivemos um episódio muito grande de chuva no dia de Natal, na região do 4º distrito, lá na divisa com Alto Feliz, com o Vale Real, que foram em 2 horas mais de 100 milímetros de chuva. Mas é uma chuva que ela é torrencial, aquela chuva que cai e corre, né, não penetra no solo, então, mesmo naquela região... Lá choveu, aqui no centro nada, né? Nem na minha região também. Ali na região do Caçador, né? Isso, aí também não choveu. Então, esse período aqui, desses últimos 15 dias, eles foram fatais para o milho. Nós tivemos... O milho é a cultura mais afetada até o momento? Até o momento, com certeza. Nós tivemos a colheita do pêssego que ela já encerrou, né? Então o pêssego não foi afetado. Ele escapou. Escapou, né? O ano passado nós tivemos perdas grandes por causa da falta de chuva no pêssego, esse ano não. A uva, se não chover nessa semana, aí sim nós vamos começar a ter perdas consideráveis por causa da seca. É importante dizer, né, Leandro, que nós tivemos perdas já na uva consolidadas por causa do excesso de frio. Nós tivemos até frio tardio, né? Exato, nós tivemos um inverno muito longo, o inverno terminou em dezembro. Nós tivemos madrugadas frias no mês de novembro, nós tivemos geadas aqui na região que deu perda na uva no mês de novembro, né? É algo histórico que acontece muito poucas vezes, né? Um episódio desse nós tivemos em 1960, que teve uma geada em dezembro, né, na região, e logo depois da geada um episódio de granizo violentíssimo que aí sim foi fatal, né? Então o nosso clima esse ano ele está completamente revirado, né? Não sabemos, né? Se não chover nessa semana nós vamos ter problemas. Sim. Por enquanto a uva, as videiras, as parreiras, elas já sentem também a falta de umidade, mas nada tão comprometedor até agora. Até agora. Até agora. Isso é importante dizer que até agora. Daqui para frente, se não houver chuva nesta semana, até o dia 15, nós vamos ter perdas. Aí sim nós já vamos começar a ter a uva vai perdas. começar a murchar, né? Exatamente. Nós temos a variedade Bordeaux, que em algumas localidades ela está quase pronta para colher, e sem chuva ela vai murchar, né? A planta vai puxar de volta o líquido que está lá no grão para se sustentar, porque todos os seres vivos vivem, né, para se manter, né? Então a uva, a videira, na verdade, ela vai puxar de volta a água lá do grão para se manter viva, né? A semente, a fruta, se não der, não tem problema para a videira, né? A questão, por exemplo, das plantações de ameixa, de caqui, tudo isso, sem problemas por enquanto. O caqui, como ele começa a amadurecer em março, ele ainda está em fase de crescimento, sim. Então não há uma perda, mas também faz falta a umidade. Né? O kiwi também não deve ter problema, O kiwi também não, né? Se bem que o kiwi é mais sensível à falta de água, tanto que os produtores de kiwi precisam ter irrigação, né? Porque é uma cultura que precisa de bastante umidade. Mas, a princípio, até esse momento está, digamos, tranquilo, né, Leandro? Certo. E a questão das chamadas olericulturas, enfim, das verduras, mas ali me parece que é um pouco diferente também, porque a maioria dos produtores, dos agricultores, eles acabam tendo sistema de irrigação, né? Obrigatoriamente, né? Eles têm que ter reservação de água e irrigação. Então, até o momento está tranquilo, digamos, né? Mas daqui para frente é prejuízo, né? Agora, sim, aperta, né? Como se diz no jargão, começa a apertar. E a questão do represamento de água no interior, nos açudes, enfim, sei lá, cisternas, também já deve estar baixando bastante o volume, né? Sim, porque são 2 motivos que baixam, 3 na verdade, que baixa o volume das reservas. É a falta de chuva. Certo. O uso
E a evaporação, né? O calorão. O calor e a falta de umidade no ar acaba puxando a água do reservatório, né? Se for coberto, se for fechado, não, mas aqueles açudes que são a céu aberto, na própria represa que abastece o município, a evaporação é muito grande, né? Então, esses 3 motivos fazem com que o volume baixe. E sim, está baixando muito rapidamente, né? Isso é a olhos vistos, né? Se percebe facilmente. O município de Farroupilha está com um programa de limpeza e abertura de reservatórios de água, né, que está andando, porém nós temos poucas propriedades que podem fazer esse trabalho porque tem que ter a liberação ambiental. E a questão ambiental barra, né? Infelizmente o nosso relevo não permite que se faça represamento de água em qualquer lugar. Então, nós temos muitas propriedades que não é possível fazer um açude, um reservatório, uma cisterna. Hoje em dia, para o produtor que quiser fazer um açude, ele tem que ter autorização ambiental. Tem que ter autorização ambiental, exatamente. Não importa se é um açude pequeno, um pouco maior? Não, porque o fato de abrir o açude vai interferir no meio ambiente, então precisa ter licenciamento ambiental. No ano passado, me corrija aqui na informação, parece que tinha uma liberação por parte do governo de 10, 15 açudes aqui para o município de Farroupilha. Algum chegou a ser aberto? Por parte do governo do estado, nenhum. Não houve abertura de Foi nenhum. só promessa? Foi só promessa, não foi possível fazer. Esses 10 açudes que nós, num trabalho com o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, tínhamos selecionados, foram encampados pelo município. Então, o município criou o programa para limpeza e abertura de açudes e assumiu esses 10 que já tinham sido comprometidos para o Estado e que não aconteceram. Certo. Então, o que era para fazer o Estado fazer, o município acabou dando continuidade. Exatamente. O município fazendo, né? Isso aí. Sim. Essa ida, presidente, é cada vez mais urgente, mais necessário para o produtor, ele ter açudes, ter daqui a pouco cisternas, é a forma que nós podemos ter para enfrentar melhor a estiagem? Sem dúvida, nós temos que ter reservação de água. A agricultura hoje, sem reserva d'água, ela está começando a se tornar inviável. Ela não vive? Não vive, infelizmente não vive. Quero acreditar, né, e Deus nos ouça, que nós passemos mais 10, 15 anos sem 4 eventos de estiagem seguidos, né? Esse seria o 4º nesse ano, É o 4º ano. Algumas pessoas esquecem, né? Mas são 4 porque em 2020 nós tivemos de março até maio sem chuva, que foi violenta a estiagem, né? Já vínhamos nos episódios de pouca chuva, depois parou de chover. De 20 para 21 no verão, de 21 para 22 e agora 22 para 23, novamente. Então são 4 episódios de estiagem. As pessoas talvez marcam 3 porque aquele de 2020 já teria passado a colheita e tudo, mas impactou, né? Impacta, com certeza. Impactou. Então, são 4 episódios de estiagem. A nossa região não é acostumada, a nossa natureza não está acostumada a isso, pelo contrário, né? Sim. O verão acontece aquelas chuvas torrenciais, mas é um momento que há bastante acúmulo de água no solo. E são 4 anos assim, a coisa é muito complicada. Esperamos, né, como eu disse, que isso passe, né, todos os eventos climáticos que estão por aí, cessem ou laninha e que voltem as chuvas normais. Mas ninguém pode prometer isso, sim, né, Leandro? Com certeza. Deus nos ouça e que faça a chuva voltar ao normal, né? Nós sabemos que o verão, muitas pessoas gostam do sol e do calor, mas, gente, para a agricultura e para o consumo, a chuva, ela é necessária. Ela é fundamental, não tem outro jeito, né? Fundamental. Deixa eu te perguntar, a gente conversava antes de começar o programa aqui, eu acho que é interessante o Márcio colocar essa explicação também, porque eu tenho visto que, em outras palavras, nesse ano aqui, nos últimos anos também, mas nesse ano, como o sol está forte, um dia de sol, como seca, a plantação fica murcha. Eu vou dar um exemplo, domingo, eu vinha de Caravaggio, do santuário, era meio-dia, e me chamou muito a atenção as hortênsias ali na rodovia dos Romeiros, mas parecia que tivesse jogado em cima água quente, elas estavam murchas, né? Por que a plantação está se sentindo mais? Parece que o sol está mais forte, tem a ver com o calor, tem a ver com a umidade? Explica para nós isso. A baixa umidade do ar, né, que então... E nós chegamos a 15, 20% esses dias de umidade relativa do ar. Eu já sinto com problema de garganta.
Então, a baixa umidade do ar, por que a hortênsia murcha? Porque ela retém a umidade necessária para permanecer viva. E como ela murcha, ela transpira menos, Sim. então perde menos umidade, né? A hortênsia murcha, o milho enrola a folha, né? A videira, ela tem a folha na horizontal. Em dias muito secos, ela fica na vertical, a folha da baixa, videira. né? Sim. Então, porque o sol pega menos na superfície da folha, então tem menos evaporação daquela água que está dentro da planta para sobreviver. Então, a baixa umidade do ar, o calor excessivo, né? E a falta de água no solo. E as noites frias também impactam? Sim, as noites frias, né? Elas impactam também, porque mesmo sendo de noite, as plantas precisam de água. Eu recordo essa semana também, um calorão durante o dia, à noite não tá frio. Não, tá frio, hein? Não tá quente, tá mais para frio do que para quente, né? Frio, exatamente. Isso são problemas. Até esse frio está atrasando a maturação da uva, né? Porque a noites frias a uva não amadurece. Tá atrasada a maturação? Está atrasada a maturação da uva. 15 dias? Mais, talvez? 15 para mais. 15 né? para mais. Depende da região, de 15 para mais. Sim. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente volta falando mais sobre a questão da expectativa com a safra da uva que vem pela frente. Já tem registros de colheita de uva aqui em Farroupilha, na região ali do Caravaggio, da linha Caravaggio, 4º distrito, que é onde começa a colheita da uva no município de Farroupilha. Vamos falar um pouco também da questão da contratação de mão de obra. Deve estar difícil para os agricultores encontrarem mão de obra para a colheita. Tem que ter muito cuidado também, porque a legislação é bastante forte nesse sentido. A gente volta em seguida falando desta temática. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência.
Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. O Natal de cada um é diferente e especial. Afinal, é quando se reúne toda a gente, aquela festa sem igual. A Marisa enche a casa de decoração. A Júlia não deixa faltar o peru, que é tradição. Pro Jorge tem que ter um churrasco caprichado. O vô Davi gosta de um abraço apertado. E o Sérgio come até ficar cansado. A Pati, o Gui e Lu gostam de brindar. Já a Laura prefere dançar. E para a Paulinha, que é criança, o importante é brincar. Cada um comemora do seu jeito. E assim tudo fica perfeito. Super Andreassa, presente no Natal de todas as famílias. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul.
Grupo Feltrin. Conectando pessoas, gerando novas experiências. Perfeito, já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, o nosso segmento da entrevista do dia, hoje com a presença aqui do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, o Márcio Ferrari, presidente do Sintrafar aqui do nosso município. Estamos conversando com o patrocínio do Clube Parque das Águas, com muitas opções agora para o verão. Vá lá, divirta-se e aproveite, você merece, você vai se surpreender. Presidente Márcio Ferrari, voltando à questão agora da safra da uva, da colheita, que nós temos aqui em Farroupilha, a região do Caravaggio, que já tem iniciado a colheita. Lá tem a variedade Vênus, que é a mais precoce de todas as variedades de uva aqui na nossa região, já colhida, e agora o pessoal já iniciando também a colheita da Niágara, do Bordeaux, né? A Niágara branca, a Niágara rosada. Qual é a expectativa de uma forma geral para esta safra da uva? Vai ser inegavelmente uma safra de uva menor do que foi no ano passado? Sim, por quê? As variedades, principalmente Niágara, as duas Niágaras, a branca e a rosada, e Bordeaux, teve uma quebra por causa do frio, né? No momento da floração dessas uvas, havia muito frio e houve uns dias chuvosos sem luz, né? Ficou nublado. Sem o sol, sem a luminosidade solar. Exato, então não houve a fecundação da flor e acabou abortando o fruto. Nós temos propriedades, isso não é regra, né? Mas tem propriedades com perdas de 60%, 70% dessas uvas. Chega a ter isso? Sim, temos isso, né? E principalmente na uva Niágara rosada, como uma uva para consumo in natura, tem que ter um cacho bonito, um cacho grande, e os relatos são de cachos ralos, né, com grãozinho fino, o que não é atrativo para o consumidor. Então essa uva vai ser só para a indústria. Então nós vamos ter uma safra menor em virtude disso, e também alguns episódios de geadas tardia que nós tivemos em setembro. Em setembro. Isso. Tudo acaba impactando, né? Tudo impacta, né? Tudo bem que nós temos algumas áreas novas, né, pareirais novos que vão começar a produzir, mas a perda nessas duas variedades ela é muito grande. Já na variedade Isabel, a perda tende a ser um pouco menor? Muito menor, sim. Que ela é uma variedade mais tardia, né? Mais tardia, exatamente. Sim. Então ela foi podada depois, escapou ali daqueles eventos de chuva e de frio excessivo, a floração, né? Então a perda é muito menor. Claro. Mas tem muitos produtores também que têm me relatado ali da região de Caravaggio que, por exemplo, na própria Isabel também, o cacho está bem mais pequeno, bem mais ralo, né? Isso. Ele não está tão cheio como ele... A Isabel nunca vai ter aquele cacho talvez tão cheio como é uma Niágara, né? Mas ele está bem mais vazio, em outras palavras. Sim, isso também é uma característica do ano, né? E nós temos que ver agora como é que vai o clima daqui para frente. Isso, para ver a maturação, porque... É muito comum a Isabel, principalmente, ficar com um grão maduro no cacho e um grão verde, né? Sim. Então, se o clima agora não ajudar um pouquinho, vamos também ter uma perda nesse sentido, né? Então, é um ano muito difícil para a agricultura. Nós achávamos que 2022 tinha sido difícil, mas a safra 22-23 também não está aquelas coisas, não. Está muito difícil. Mas vai ter, então, de uma forma geral, se projeta em torno de 20% de quebra, talvez? Talvez um pouco menos, mas podemos chegar a 20% sim. Por enquanto, né? Sim, não se sabe ainda, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Depende agora o impacto da estiagem e tudo mais também. Da estiagem, de eventos de granizo, né? Sim. Que sempre é possível acontecer. Pegando carona na questão da uva, nós tivemos nesse ano no ano passado por parte do governo federal, a fixação do preço mínimo do quilo da uva em R$ 1,51. Saiu, se não me falha a memória, de 1,35? 1,31. 1,31 para 1,51. Dá quase 20% de aumento, né? Deu mais de 20,6%, né? de reajuste ali. Na verdade, nem chegou à inflação do que nós, como produtores, tivemos nesse período. O custo para produzir ficou muito alto, Leandro. Os insumos, os adubos, a mão de obra, os combustíveis, né, a energia de forma geral, o impacto foi muito grande na nossa produção. E os insumos, principalmente adubos e defensivos, todos eles têm a cotação em dólar,
e nós recebemos em real, então nós temos ainda a diferença do câmbio. Então, esses 20,6% não traduzem o custo que nós tivemos, o reajuste do custo que nós tivemos, infelizmente. O preço que, a estimativa de preço mínimo de produção que vocês encaminharam era de 1,61. 1,61. Isso aí. Ficou 10 centavos abaixo. Isso aí, exatamente. Certo. A Comissão Interestadual da Uva, que o Sindicato de Farroupilha faz parte, faz o levantamento do custo de produção todos os anos e esse seria o custo para esse ano. Mas a Conab, através do Ministério da Agricultura, definiu 1,51. É claro que depois para vinificação e também para sucos, né, o mínimo é 1,51 com a graduação de 14 graus. 15 graus. 15 graus, né? Isso, tem da Isabel, né? Isabel de 15 graus como base. Como base. Depois se baixou para 14 graus, já baixa o valor, né? Isso. Acima de 15 graus, aumenta o valor, né? Exatamente. Tem uma progressão. Exatamente. Tem o ágio e o deságio conforme o grau que a uva alcança, né? Que a uva alcança. Exatamente. Com certeza. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre a questão também da mão de obra. Está muito difícil para os agricultores encontrarem mão de obra? Sim, Leandro. Nossas famílias estão ficando pequenas, né? Nós temos muitas pessoas ficando de idade, jovens cada vez menos, né? Sem apelo, sem interesse, né? E também não há, né, jovens nascendo na agricultura e permanecendo na agricultura, né? As famílias cada vez menores, né? E também a contratação, né, de fora está bastante difícil. O ano passado nós tivemos vários agricultores com problema para encontrar essa mão de obra, né? Porque de onde as pessoas vinham originalmente, né? Muitas pessoas do Paraná, de Santa Catarina, aqui mesmo de regiões mais distantes do Rio Grande do Sul, as suas regiões começaram a se desenvolver e eles não têm mais motivo para virem para cá para trabalhar na colheita. Então, está apertando também a contratação de mão de obra. Do outro lado, nós temos muitas famílias, né, e algumas famílias em sociedade comprando as máquinas para colher uva, né, que é uma alternativa ali para ter mais agilidade, precisar de menos mão de obra para a colheita, né? Agora a questão da máquina para a colheita da uva, o próprio relevo também tem que ser bastante adequado, senão não funciona, né? Exatamente, tem lugares que não é possível entrar com a máquina, variedades que a máquina não é eficiente, então são vários detalhes que tem que ser levados em conta nesse momento, né? De comprar uma máquina. E deve ser um investimento bem elevado também, né? Sim, um investimento elevado, por isso que há grupos de famílias comprando. Cotizando? Exato, porque é possível com uma máquina colher muito mais, né? Então, a área colhida manual e com a máquina, a diferença é grande, então permite com que 2 ou 3 famílias façam uma sociedade nessas máquinas. Certo. Bom, voltando à questão da contratação da mão de obra, né? Geralmente os produtores têm contatos de diversas regiões do estado, liga lá para as pessoas, o pessoal acaba vindo também. O que é importante, eu sei que o sindicato orienta isso também, o que é importante que seja feito, por exemplo, de segurança, porque contrata um profissional para a colheita da uva, a pessoa está sujeita a se machucar. Pode ter algum problema. Combinou um valor de diário, uma remuneração não cumpriu. É recomendável fazer um contrato? O que o sindicato orienta nesse sentido também, para que haja menos tensionamento entre as duas partes? Sim, é importante que o agricultor faça um contrato, né, que contrate a pessoa legalmente com todos os seus direitos para evitar problemas e também ter garantias com relação a si mesmo, né, e também ao trabalhador, por questões de acidente, de algum problema que possa acontecer. E nós temos no estado, desde 2018, uma empresa que ela contrata as pessoas por toda a questão legal e burocrática por conta dessa empresa, e a empresa passa esses colhedores de uva para o agricultor. Então o agricultor paga a empresa e essa empresa tem todas as obrigações trabalhistas com o trabalhador. É uma empresa de onde? É de Porto Alegre que faz esse trabalho, né, que é muito interessante, porque o agricultor fica livre de toda e qualquer burocracia, qualquer perigo que possa acontecer. É uma alternativa e que deve ser levada muito em consideração por aqueles agricultores que precisam de bastante mão de obra. E tem o tradicional mutirão, né, Leandro, que ainda acontece. Vizinho ajuda vizinho, Vizinho né? ajuda vizinho, que é importante que aconteça, né? Isso é muito bom para a nossa marca. Exato, haver a socialização, a cooperação, né, entre as pessoas
o bom convívio entre os vizinhos. Isso é muito bom que aconteça e é importante que se leve à frente porque é um momento onde a individualidade desaparece e aparece a coletividade. Então, aquele egoísmo, né, de eu, fica um pouquinho de lado. Não, eu vou te ajudar, tu vem me ajudar. Trocamos os dias como nós falamos de trabalho. É a troca de dias. É claro que nem sempre é possível, né? Mas, sobretudo, daqui a pouco tem vizinhos, tem um vizinho lá que tem a plantação de Niágara, né? Tem outro que tem Isabel. Aí fecha perfeito, né? Porque no momento da colheita da Niágara, junta todo mundo lá. Depois, no momento da colheita da Isabel, vai do outro lado. O ruim é quando tem Niágara com Niágara, Isabel com Isabel, né? Mas daqui a pouco dá para conciliar também, né? Ah, sim, é possível. Uma prática que está diminuindo com o tempo, justamente porque as famílias estão muito pequenas, né? Sim. Há anos atrás as famílias eram de 5, 6 pessoas, hoje são de 3, né? Ou muitas vezes de 2, né? Então está mais difícil, mas isso é uma prática muito interessante que aconteça. Eu não sei se o senhor tem os números, mas de cabeça eu acredito que alguma coisa aproximada sim. Quantos hectares nós temos? Qual é que é a estimativa de área plantada de videiras aqui em Farroupilha? Juntando tudo, Isabel, Niágara, Bordeaux, Moscato, o que a gente pode dizer? Vinhedos. Os últimos dados oficiais que nós temos são de 2015. Eles estão desatualizados. São quase 10 anos, né? Nós tínhamos mais de 1.000 hectares de mais de 1.000 hectares, né? Sim. Hoje... Com uma predominância na variedade... Na época era Isabel. Talvez hoje até o Moscato esteja estendendo. Não, Leandro, pelo contrário, as tintórias, variedades desenvolvidas pela Embrapa. Ah, tá. São as variedades, as BRs que nós chamamos, a Carmen, Magna, Cora, são variedades muito produtivas e que entraram aqui na região muito forte. Muito forte. Então, elas ocuparam o lugar da Isabel. O Bordeaux tem uma produção grande. O Moscato tem, mas não é tanto quanto se imagina, não. Sim. Não é tão grande assim. Mas é uma uva, o Moscato, que se adaptou muito bem à nossa região, então, sim, ela é muito importante aqui para a cultura, mas não é a maior parte, não. Não é a maior parte, né? Bom, presidente, o que mais o senhor gostaria de colocar para a gente já encaminhar também, de repente falando sobre o sindicato, já é ano novo, o que se projeta para 2023 também no Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha? Nós temos várias coisas já planejadas, Leandro, né? Março está chegando, né? Logo aí, já é março, né? Sim. Nós teremos os eventos com as mulheres, 2 eventos aqui em Farroupilha, um regional... Eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher. Isso, né? Um evento local, né? Aqui das mulheres agricultoras de Farroupilha, e um regional trazendo mulheres de toda a nossa região em preparação à Marcha das Margaridas, que acontece em agosto em Brasília. A Margarida Alves foi a primeira mulher presidente de um sindicato de trabalhadores rurais, lá em Alagoas, e ela foi assassinada por defender os direitos das mulheres. Então, a cada 2 anos é feita a Marcha das Margaridas, onde muitas mulheres daqui vão para Brasília para participar, para lembrar e cobrar dos governantes as políticas relacionadas às mulheres. Então, nós vamos ter esses 2 eventos. E também nós pretendemos, já estamos trabalhando, para fazer reuniões no interior novamente, né, chamando atenção com relação aos acidentes no uso de tratores. Um assunto interessante. Nós fizemos isso em 2016, demos uma parada e nós vamos retomar essa conversa com os agricultores. Nós tivemos vários acidentes em 2022 em Farroupilha, foram 4 acidentes. E todos com morte, né? 2 fatais. 2 fatais, aliás. 3 fatais, desculpa, 3 fatais e um só com a pessoa machucada, né? Sim. Mas é muito perigoso, então nós temos que voltar a levar esses alertas aos agricultores. Então estamos programando tudo isso para o primeiro semestre, né? São ações importantes para os nossos associados e para os agricultores de maneira geral, porque o sindicato representa todos os agricultores e não somente os associados, né? Os associados têm os seus privilégios, mas nós representamos todos os agricultores, então esse trabalho é voltado a todo o agricultor familiar. E é importante que você vá, né, e se puxa a orelha de alguns agricultores, porque acontece alguns abusos, né, podemos dizer assim, e alguns agricultores que facilitam demais no uso das máquinas, depois acabamos chorando os nossos entes queridos, né? Isso não pode acontecer.
Com certeza. Então, ano cheio também, né? Com certeza, o Muitas nosso atividades. ano nunca é vazio, Leandro. E já começa bem agitado. Com certeza. Bom, presidente Márcio Ferrari, do Sintrafar, obrigado pela presença aqui nos estúdios, parabéns pelo trabalho. Vamos em frente. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro, né? Estamos sempre à disposição. É uma honra para nós conversarmos contigo e com todos os que nos acompanham. Ótimo, obrigado. Márcio Ferrari, presidente do Sintrafar, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Gente, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Até amanhã com um novo encontro, novo tema, novos convidados. Enfim, a gente faz acontecer aqui o telejornalismo local. Um abraço, até lá.